hoje eu vou falar contigo que você é aquilo que você fala. Eu já falei sobre mudar a forma de pensar. Agora hoje eu vou falar sobre mudar as palavras, mudar aquilo que eu falo, mudar aquilo que eu confesso. Eu sou aquilo que eu penso e também aquilo que eu falo. Já falei sobre o pensar semana passada. Agora hoje eu quero falar sobre palavras, sobre mudar a sua forma de falar. Se eu não mudar a minha forma de falar, a minha vida financeira, consequentemente, também não mudará. A minha vida financeira, consequentemente, ela não vai melhorar. Normalmente, nós vamos criando hábitos de fala, de confissões, e pela criação, pelo local onde convivemos, pelas pessoas com quem andamos. Você é, as pessoas com quem você anda, os livros que você lê e os lugares onde você vai. Quando você quer mudar, você tem que começar a mudar isso. Não adianta você querer voar como as águias se você vive no meio das pombas. Se eu quero voar como as águias, eu tenho que andar no meio das águias. Então nós temos que mudar as pessoas que convivemos, os livros que nós lemos, melhorar tudo isso. Então você vai mudar muito. Eu sou aquilo que eu falo, continua comigo. As nossas palavras, elas possuem um poder fenomenal que nós não conseguimos imaginar. O poder que uma confissão, o poder que uma palavra tem. Você não faz ideia o que as suas palavras vão fazer quando você aprender a usá-las de forma correta. Nós somos aquilo que falamos. Você já parou para pensar que as suas palavras, elas criam o ambiente que está à sua volta? As minhas palavras criam o ambiente que está à minha volta. Quer ver? A pessoa acorda, ela vai deitar domingo. Ela vai deitar, amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar, aguentar aquele pessoal, ir para lá, ela já levanta outro dia meio cansada, vai para lá, o ambiente de trabalho não é bom, e dá tudo errado. Mas ela confessou isso, olha só. Aí, domingo de noite, antes de deitar, a pessoa diz, glória a Deus, amanhã é dia de trabalhar, vai dar tudo certo, Deus vai me abençoar, vai mandar grandes clientes, em nome de... O outro dia você já acorda melhor. Olha como as palavras têm um poder fantástico na nossa vida. Você começa a ter uma dor no corpo, um mal-estar, dá uma espirrada, dá outra, parece que a testa está quente, você começa a ficar meio estranho. Aí a pessoa abre a boca e diz, amanhã vou acordar mal, podre, eu peguei gripe e eu nem vou ir trabalhar. Como é que a pessoa acorda no outro dia? Acorda doente, acorda mal, arrebentada, mas tudo ela abriu a boca, ela fez o quê? Ela confessou. Ela tinha que pegar e dizer, não, está amarrado, amanhã eu vou acordar bem em nome de Jesus. Gripe, sai daqui, porque pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então tem que começar a mudar o que eu falo, começar a mudar o que eu confesso. Você já percebeu que as pessoas que dentro do lar, elas vivem confessando assim, ninguém me ajuda. Como é que é a casa da pessoa? Ninguém ajuda. Você já percebeu que as pessoas que vivem dizendo, eu não tenho dinheiro, como é que elas vivem? Elas vivem falando, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho dinheiro. E como é que elas vivem? Sem dinheiro. Então as nossas palavras, elas têm um poder, nós temos que começar a mudar aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos, temos que começar a mudar isso. Deus, ao criar todas as coisas, Ele usou as palavras para fazer isso. Vamos ver aqui o Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. Então você observa que a terra era sem forma e vazia, não existia nada. E como que Deus começou a criar tudo? Falando. Deus disse, haja luz. Foi lá, a luz apareceu. Foi assim que Deus foi criando todas as coisas, através do que Ele confessava. E aí existe um poder fantástico nas nossas palavras, o poder de chamar a existência, o poder também de criar, trazer à existência coisas que não existem. Você não estava ainda com gripe, era o sintoma, você podia orar e mandar embora, mas você abriu a boca, eu vou pegar uma gripe. Amanhã não sei o que, e acaba acontecendo. Então vamos lá, e disse Deus, haja luz e houve. E viu Deus que era boa luz e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus de novo, no outro dia ele criando, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Eu podia pegar o relato todo.
Tudo Deus vai criando, falando. As palavras do Senhor, elas vão chamando as coisas à existência. E aí você não pode esquecer. Você é a imagem e a semelhança do seu Deus. O poder que o seu Deus tem, Ele entregou para você. E você tem esse poder de, com as suas palavras, chamar a existência. Comece a confessar, a chamar a existência, a dizer. Comece a falar e agir pela fé. Você vai começar a ver Deus fazer grandes coisas. Vamos lá, segue em frente. Deus criou os céus e a terra com as palavras que saíam de sua boca. Muitas vezes vivemos falando negativamente, dizendo algumas expressões que eu coloquei aqui, ó. Não vai dar, não conseguirei, não sou capaz, não tenho dinheiro, vai dar errado, nunca consigo economizar, nunca terei uma poupança, minha memória é ruim, não consigo aprender. Você já observou que a pessoa que vive dizendo que a memória dela é ruim, como é que a memória dela é? E não vai mudar, enquanto ela não mudar o que ela fala. Ela deveria começar a dizer, a minha memória é uma bênção, é muito boa, eu não esqueço nada em nome de Jesus. Você vai ver que a sua memória vai começar a melhorar. Comece a confessar, eu vou conseguir, eu vou fazer uma grande venda, eu vou prosperar, esse negócio aqui vai dar certo, em nome de Jesus. Comece a falar pela fé, agir pela fé, e o que você conseguiu até agora falando assim, ó, negativamente, falando dessa maneira, eu não consigo, eu não sou capaz, não dá, não é para mim, eu não vou ter, eu não vou obter. O que eu consegui falando negativamente? Até agora nada. Confessando dessa forma, nada. Então está na hora de mudar a maneira de falar. Talvez só o que a gente consegue é isso aqui, ó, problemas. Porque vivemos confessando o que não deveríamos confessar. Eu deveria ter a minha fala mais positiva, a minha fala de acordo com a palavra. A maioria das pessoas vivem dizendo que não tem dinheiro, mesmo possuindo dinheiro. Você já notou que às vezes a pessoa tem dinheiro, e daí o familiar chega, eu quero tanto, me empresta, eu não tenho, mas a pessoa tem. Em primeiro lugar, você está fazendo uma confissão negativa, segundo, você está mentindo. Você deveria olhar para aquela pessoa e dizer, eu tenho dinheiro, mas eu não vou te emprestar, ou eu não quero te emprestar. Amém? Tem que aprender a dizer, não, eu não quero emprestar, não vou emprestar, e eu não sou obrigado a emprestar, ou você é obrigado a emprestar. Não, você não é obrigado a emprestar. Normalmente você empresta para o familiar, o dinheiro volta. Então, você não precisa falar mais nada. Você não é obrigado a emprestar, amém? Você não é obrigado, você pode dizer que não quer. Só que você está mentindo, e além de mentir, fazendo uma confissão negativa. Às vezes você tem dinheiro, mas você diz, eu estou pelado, eu estou duro, eu estou sem dinheiro, eu não tenho nada, eu não sei o que as expressões que as pessoas usam. Normalmente, daqui a um tempo, você vai andar sem dinheiro. As pessoas que vivem falando, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não consigo, não é para mim, não dá, eu nunca vou. Essas pessoas acabam vivendo sempre sem nada. E você tem que parar de dizer isso. Você tem que começar a dizer, eu vou ter muito dinheiro. Você tem que começar a confessar pela fé. Mudar essas expressões negativas, essas palavras ruins que você foi criando hábito. Então as pessoas elas usam esse argumento como artifício. E o que acaba acontecendo com essas pessoas que vivem dizendo, não tenho dinheiro, chega o filho, chega a mulher, a primeira coisa que o homem fala é o quê? Não tenho dinheiro. Não adianta me pedir dinheiro, que eu não tenho dinheiro. E às vezes tem. A pessoa que vive confessando que não tem dinheiro, que acaba com ela é isso aqui, ó. Elas vivem sem, o dinheiro chega e da mesma forma que ele chega, ele desaparece. Então, você tem que começar a aprender a viver e falar pela fé. O que você tem confessado sobre a sua vida financeira e sobre o seu trabalho? O que você fala? Ah, pastor, eu estou sem dinheiro, o meu salário é uma miséria. A pessoa vive confessando coisas negativas, coisas ruins. Eu ganho pouco, meu dinheiro não dá para nada. É a sua confissão. E às vezes o seu salário não é pouco não, perto de outras pessoas você ganha mais do que elas. Só que contigo não dá para nada. E o delas, que às vezes é menos que o seu, elas conseguem adquirir coisas que você não consegue. Elas conseguem comprar o que você não compra. Aí você diz, mas como é? O fulano está roubando? Não, ele não está roubando. Ele mudou a maneira de pensar. Ele mudou a maneira de... E a prosperidade está chegando. Você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de falar, e você vai começar a ver o seu dinheiro se multiplicar. Irmão, você tem que começar a agir pela fé. A Bíblia não diz isso, o justo vive pela fé. Você tem que começar a falar, eu vou conseguir, é para mim, e eu vou ter. Amém?
Você tem que começar a dizer, o meu dinheiro vai durar. Diga assim com o pastor, diga, o meu dinheiro vai durar o mês todo e ainda vai sobrar. Amém? Tem que começar a agir, confessar, falar pela fé. Você vai ver o que acontece. Agora, a minha pergunta é, o que você fala sobre a sua família? Ah, só me incomodo. E a família só incomoda. Você tinha que dizer, minha família é uma bênção, pela fé ninguém incomoda. Meu Deus, pela fé está todo mundo me ajudando. Comece a falar isso. Daqui uns dias eles vão começar a ser diferentes. Sobre o seu cônjuge. Não aguento mais esse homem, é bagunceiro. Olha para aquele guarda-roupa bagunçado e diga, ele é uma bênção, é organizadíssimo, Jesus. Você tem que começar a falar pela fé, parar de confessar a derrota. Deixa tudo pela casa. Quanto mais você confessa, no outro dia ele faz. Você já percebeu isso? Hoje você fica bravo, pega no outro dia está pior ainda. Tu vai lá, arruma o guarda-roupa, espragueja o teu marido, o teu filho, a tua esposa e fala que eles são bagunçados. Próxima vez que você vai arrumar, como é que está o guarda-roupa? Tem até lixo lá dentro agora. Porque você está confessando isso aí, e você está chamando a existência. Sobre os seus filhos, o que você fala? Nem de brincadeira. Você não tem que falar coisa ruim, negativa, amaldiçoar. A sua boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Nem de brincadeira. Às vezes alguém diz, o teu filho é não sei o quê, alguém dá um elogio, você diz, é a minha pestinha. É o meu pestinha, daqui a um pouco essa criança começa a incomodar. Aí a pessoa olha, quando crescer, vai me dar problema. E daí quando cresce dá problema. Porque a gente pensa que isso é brincadeira. Você tinha que dizer, não, meu filho é uma bênção. Graças a Deus. E quando crescer vai ser uma bênção maior ainda. É isso que eu tinha que falar. Vamos lá. Sua saúde. O que você confessa sobre a sua saúde? Às vezes a pessoa diz, eu vivo doente, pastor. Vai chegando essas épocas aí de virada de estação, de frio, chuva, calor. Me tranca tudo, nariz, os olhos, e você vive assim. Está sempre confessando isso. Você tinha que dizer, esse ano eu não vou passar por isso. Não vai acontecer nada. Eu vou passar por essa estação curado, abençoado, abençoada. É assim que eu tinha que falar. A pergunta é, o que eu quero ter? Que vida financeira eu quero viver? Como é que eu quero viver a minha vida financeira? Mude agora o que você fala e você mudará o que você terá quando? Enquanto você não mudar o que você fala, você não vai mudar o que você vai ter. Suas palavras criam um ambiente, as suas palavras chamam a existência, as suas palavras trazem as coisas do mundo espiritual para o mundo físico. Principalmente quando você fala com fé. E quando você está com raiva, você bota toda a força que você tem nas suas palavras. Ou seja, você bota toda a fé, toda a vontade que você tem. Você começa a brigar, a primeira coisa que você diz, um dia eu vou me separar. Um dia eu vou me separar. E daqui a um tempo, o que vai acontecer nesse casamento? Vai acabar acontecendo isso aí. Porque a pessoa vive confessando, vive falando, vive chamando a existência. Então você tem que mudar o que você fala, pessoal. Talvez o nosso fracasso seja um resultado do que temos confessado, pois confissão é fé. Vamos ver o que diz o texto sagrado aqui de 2 aos Coríntios. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Olha o que diz, eu criei, por isso eu falei. É assim que o mundo espiritual entende que aquilo que você fala, o mundo espiritual entende que você fala porque você acredita. E daí está dizendo aqui, nós cremos também, e por isso também falamos. E o que você tem falado? Você fala o que você acredita. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então tem que cuidar o que eu confesso. Segundo a Bíblia Sagrada, nós confessamos ou falamos aquilo que cremos, porque aquilo que a boca fala é do que o coração está cheio. Seu coração, a pergunta é, está cheio do quê? E vou te dizer como as palavras mudam tudo na nossa vida. Se você começar a falar e agir pela fé, tudo vai mudar. Você tem que começar a falar e agir pela fé. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida quando você fala e quando você age pela fé. Vamos lá. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Número 1. As nossas palavras, elas possuem o poder da vida e da morte. Provérbios capítulo 18 diz, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Aí diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do que, pessoal? Do seu fruto. Olha o que a Bíblia está dizendo, aquele que ama a sua língua, aquele que ama as palavras, aquele que não cuida do que fala, vai comer esses frutos.
vai desfrutar daquilo que confessa. Tem muitas pessoas tropeçando na própria língua, tropeçando e caindo nas próprias palavras que um dia elas confessaram. Eu estou vivendo hoje aquilo que eu confessava ontem, aquilo que eu fiquei falando, dizendo no meu passado. Agora eu tenho que começar a falar coisas boas sobre o meu futuro. Isso se chama profetizar. O que é profetizar? É você falar pela fé o seu futuro. Então você tem que começar a profetizar que tudo vai mudar. Se você for para o livro de Ezequiel, capítulo 37, você vai pegar o texto, e lá havia um vale de ossos secos. Como é que aquele vale se transformou num exército? O que o Ezequiel fez? Ele abriu a boca e ele falou. Foi isso que ele fez. O que ele falou? O que ele enxergava, o que ele sentia, o que estava acontecendo? Não. Ele olhou para os ossos e disse: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele não confessou o que ele sentia, o que ele via. Ele confessou o que a Bíblia dizia sobre aquela situação. E aquela situação mudou. Confesse o que a Bíblia diz sobre a sua situação e essa situação vai mudar. É isso que você tem que começar a fazer. Você tem que começar a falar o que a Bíblia fala. Temos que falar de acordo com a palavra de Deus. Leia esse texto de Isaías aqui que é importante. A lei e aos mandamentos. Olha o que diz. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Olha o que o profeta Isaías está dizendo, que se nós não falarmos de acordo com a lei e com os mandamentos, o que é isso? De acordo com a Bíblia Sagrada, eu não vou ver a luz. Faz quanto tempo que você está em trevas? Faz quanto tempo que você está enfrentando esse caso, está difícil e nada muda? As suas palavras têm poder de anular a sua oração. Às vezes você pode vir para a igreja fazer uma oração, daqui a pouco você abre a boca, você anula tudo que você pediu a Deus. Você anula tudo que você determinou que ocorreria. Não vai acontecer mais, porque eu abri a boca e eu destruí tudo. Olha para o irmão do lado e diga assim: quantas coisas as palavras destroem. Olha para mim e presta atenção. Às vezes você estava num momento bom com a família, você abriu a boca, falou uma palavra, já estragou? Você ia fechar um bom negócio, você abre a boca, fala algo errado, acaba com tudo. As palavras destroem muitas coisas, destroem a alegria, a felicidade, a autoestima de alguém. A esposa chega lá, bota um vestido, pergunta: como é que eu estou? Ih, pá! Ah, não, ficou bom, tem um pneu ali, pá, acabou com tudo. Amém? Estraga tudo, não estraga? Estraga, ela estava feliz, alegre, ela já não vai sair mais, ela já tira aquele vestido, eu não vou mais em lugar nenhum. As palavras têm poder, pessoal. As palavras podem ferir, as palavras podem destruir e podem chamar à existência o que ainda não existe. Podem fazer você continuar em trevas e essa situação não mudar. Como diz o texto sagrado, se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. E isso você vai ter que começar a quebrar os velhos hábitos e adquirir o hábito novo, de falar conforme a Bíblia, de falar positivamente, de confessar algo bom para o seu futuro. Você vai ter que começar a vigiar, porque tem pessoa que já pegou a mania de só confessar fracasso, já pegou a mania de só confessar derrota, e você vai ter que começar a mudar isso. Se você não mudar o que fala, a sua vida não vai melhorar. 3, quer ter dias bons? Cuide o que você fala. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando conosco, leia, 1 Pedro 3, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, o que a Bíblia diz? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Viu o que o Pedro está dizendo? Você quer ter dias bons, você quer ser feliz, quer ter uma vida abençoada? Bota um freio na sua língua. A sua boca não confesse o engano. Pastor, o que é o engano? Tudo aquilo que está fora da palavra e da vontade de Deus. O diabo é o pai da mentira. Muitas vezes ele vai montar a situação para me abrir a boca e confessar. Ele vai me mostrar o exame, o sintoma e a dor para me abrir a boca e dizer. Ele vai me mostrar a situação financeira difícil, o dia que não entrou ninguém na loja, para me abrir a boca e confessar que aquele ponto não é bom. E não é isso que eu tenho que falar. Eu tenho que falar o contrário, que vai dar tudo certo. Era isso que eu deveria confessar, era isso que eu deveria falar. O diabo vai colocar alguém do seu lado só reclamando do mês. Ah, esse mês é ruim. Ah, esse mês foi isso. Ah, todos os anos nesse mês nada dá certo. Só para você abrir a boca e repetir o que essa pessoa vai falar. E daí você tem que pensar, se para ela foi ruim, para mim não vai ser, porque eu tenho Jesus Cristo. E o meu mês vai ser abençoado. Amém?
porque senão você vai entrar na onda dos outros. Jesus falava pela fé, pois a menina estava morta, e ele sabia que Deus faria a obra. Marcos capítulo 5, leia. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Você conhece o texto, Jesus entrou na casa do Jairo, o principal da sinagoga. Quando ele chegou lá, diz que tinha uma multidão chorando, todo mundo alvoroçado, porque a menina havia morrido, a filha do Jairo. Alguém chegou e disse: Jairo, não enfades mais o mestre, porque a tua filha está morta. Jesus entrou naquela casa, todo mundo chorando, triste, desesperado, e Jesus olha: pessoal, por que vocês estão chorando? Pensa comigo, você já foi num velório? Sim ou não? Você imagina você chegar no velório: ô pessoal, como é que vocês estão? Por que está todo mundo chorando aqui hoje? O que você acha que ia acontecer? Jesus chega numa casa onde está sendo feito o velório da filha do Jairo, e ele diz: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas ela está dormindo. O que aconteceu? Jesus foi lá e ela ressuscitou. Então o que você tem que observar? Jesus não confessou o que ele estava vendo, ele não confessou o que estava acontecendo ou o que as circunstâncias mostravam, mas ele confessou o que ele acreditava. Você tem confessado o quê? O que você vê? O que as circunstâncias te mostram? Ou o que o seu Deus diz? Você tem que fazer uma escolha sobre o que você vai falar. Se você não mudar o que você confessa, o que você fala, a sua vida financeira nunca vai mudar. Deus não te chamou para você confessar as circunstâncias, confessar o que o chefe disse, o que o jornal diz, que é uma crise, que está tudo difícil. Deus te chamou para você falar o que a palavra dele diz. E a palavra traz as coisas à existência, a palavra produz vida. E é isso que você tem que confessar, o que Deus diz. Isso é o que vai mudar a sua história. As palavras chamam a existência. Vamos ler o Romanos 4,17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Está falando de Abraão. O Deus que dá vida aos mortos, e olha o poder que Deus nos deu, e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Você não está com gripe, mas você começa a sentir o sintoma, você chama a existência. Eu vou pegar uma gripe, amanhã eu vou acordar mal, já estou vendo. E o outro dia, você acorda mal. Não existia, mas você chamou, você estava só com um sintominha. O outro dia você acordou arrebentado. Parece que um trator passou por cima, mas você abriu a boca e chamou isso à existência. Esse é o problema das pessoas. Se eu não mudar o que eu falo, a minha vida financeira não vai mudar. E agora, você continuará falando e confessando da mesma maneira, ou buscará o que, pessoal? Aí é a hora de você pensar. Você vai continuar falando e agindo da mesma forma, ou você vai buscar uma mudança? As palavras mudam tudo. Amém? Tudo. Vou te contar um pequeno exemplo então, de um dia que eu comecei a confessar pela fé, e tudo mudou. Foi uma igreja que eu assumi como pastor e não existia igreja lá, começou do zero. Não tinha igreja, então a gente abria a igreja. Irmão, ia uma pessoa de noite, ninguém de manhã, ninguém de tarde. Às vezes ia 2, 3, e isso ficou uns 6 meses mais ou menos assim. Não ia ninguém de manhã, não ia ninguém de tarde. Ia 1, 2, 3 de noite. Aí eu recebi a visita de uns pastores de outras igrejas. Em vez de me ajudar, não ajudaram muito, não foi uma visita tão boa. E eu andava meio desanimado, eu pensei: Deus não me chamou para ser pastor, acho que eu vou parar. Vou chegar ali na minha liderança, vou dizer que eu vou desistir, porque não vem ninguém na minha igreja, eu não sirvo. Era o que eu comecei a pensar. Eu pensei: não, mas eu vou buscar Deus. Aí eu comecei a falar com Deus. Sabe o que eu comecei a fazer? Não ia ninguém, eu ficava o dia às vezes orando. Eu chegava no púlpito assim da igreja, eu abria a Bíblia, ligava o rádio lá, botava um som, abria o culto para o nada. Não tinha ninguém nas cadeiras. Abria a Bíblia e ficava lá, olhando para as cadeiras. Sabe o que eu dizia? Deus, eu estou vendo essa igreja cheia. E eu comecei a fazer isso. Aí eu não tinha obreiro, né? Aí o outro dia eu fui lá de novo na igreja, ninguém. Eu cheguei assim e disse: obreiros, olhei para o nada assim, vamos fazer uma oração. Entrei numa salinha e disse: vamos orar. Dei as mãos assim para o nada. Oh Deus, orei como se tivesse um culto. Orei junto com todos os obreiros, não tinha ninguém, só eu. Se chegasse lá, você ia dizer que eu era louco.
Aí eu olhei assim, disse, obreiro tal, você vai abrir o culto, você vai ficar no balcão atendendo as pessoas, você vai ficar na porta, você vai ficar no salão, você vai cumprimentar as pessoas. Aí estavam as cadeiras vazias. O que eu fiz? Eu fui passando pelas cadeiras. Ô irmão, como é que tu tá? Faz tempo que eu não te vejo. Ô irmão, tudo bem? Tudo bem? Como é que tu tá? Passei pelas cadeiras. Ô irmão, seja bem-vindo. As cadeiras vazias, a igreja vazia. Irmão, a minha igreja se tornou uma das maiores igrejas que nós tivemos aqui em Porto Alegre, na Zona Norte. Você ia num culto lá na minha igreja, todos os cultos eram lotados. Tinha culto de tarde que eu fazia para um monte de gente. Começou a ter tantas pessoas, tinha que botar mais um culto, que era o horário do meio-dia. Mas eu comecei pela fé. Abrindo a boca e confessando, Deus, eu estou vendo essa igreja cheia. E não tinha ninguém. Eu andava nas cadeiras, apertava a mão, ô irmão, tudo bom contigo? Seja bem-vindo. Ficava lá na porta cumprimentando o vento, seja bem-vindo. Amém. Seja bem-vindo aqui. Eu comecei a fazer pela fé, agir, confessar pela fé. E Deus foi, irmão, a gente conseguiu até um prédio melhor. Puxa, Deus abençoou tudo. Um dia tinha um pastor meu, amigo meu, conversando comigo, e ele conversando naquela época no MSN, eu falei para ele, pastor, vou ter que descer lá. Ele falou, Eu disse, que está uma barulheira dos carros estacionando e o povo chegando na igreja. Ele disse, é? Eu disse, é uma barulheira, não tinha ninguém. Era tudo pela fé. Amém. Mas chegou um ponto que não cabia mais nenhum carro no estacionamento da igreja. As pessoas botavam lá e tinham que estacionar em outros lugares, porque não tinha mais lugar. E tudo eu comecei abrindo a boca e fazendo o quê? Falando pela fé. Diga assim o pastor, diga as palavras de fé chamam a existência. E você tem que começar a fazer isso no seu negócio, no seu comércio, falar pela... Olha, esse mês eu vou faturar tanto em nome de Jesus, eu vou vender tanto, eu vou sair hoje, vou vender tudo. Comece a falar pela fé, agir pela fé. Vamos lá. E agora, você continuará falando e confessando da mesma maneira ou buscará o quê? Está na hora de mudar o que a gente fala, pessoal. Se eu não mudar, o salmista pediu a Deus que colocasse um guarda em sua língua. Olha o Salmo 141. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus... Ele está dizendo, Deus, eu não quero mais abrir a boca para confessar o que não é bom, para confessar derrota, para confessar problemas. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Mude o seu jeito de falar e a sua vida financeira ela irá mudar. Está na hora de você falar pela fé. E é você que escolhe o que sairá da sua boca. Porém, a palavra que sair não poderá... As palavras que nós falamos, elas voltam? Nenhuma palavra volta. Ela vai e não volta nunca. Por isso, escolha bem o que você vai dizer diante de cada... Porque aquelas palavras não voltam, elas ficam no mundo espiritual. E você tem que tomar muito cuidado com o que você confessa. Salomão disse que colocaria a mão na boca para não confessar nada de errado. Se procedesse loucamente exaltando-te, se planejaste o mal, leve a mão à boca. Provérbios 30, 32. Cuidado com aquilo que você fala. Quando você mudar o que você confessa, a sua vida financeira vai ser transformada. Amém? Você acabou de assistir então um dos meus vídeos, eu peço que você deixe o seu like, você puder, compartilhe esse vídeo, aí nos ajudando a conseguir mais inscritos para o canal. Deus te abençoe.